Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de reforço das aulas presenciais, a aula 4. Vamos falar um pouco de função quadrática no que diz respeito a zero de uma função quadrática, ponto de interseção do eixo vertical também, tá? Como vocês sabem, eu já falei em sala, eu acho muito importante você saber o que você está fazendo, né? Então, assim, e a gente sabe mais ou menos o que a gente está fazendo devido a esses desenhos aqui que a gente tá? Vamos imaginar que existe essa função quadrática aqui, tá? Nessa função quadrática, você pode até testar aí na sua casa. Se você colocar um zero no lugar do x, né, a resposta vai ser 6. Se você colocar um 2 no lugar do x, a resposta vai ser 0. Se você colocar um 3 no lugar do x, a resposta também vai ser 0. Ok? Então, olha só. Esses dois pontos aqui que a gente colocou no lugar do x, que tem como resposta 0, são exatamente o quê? São exatamente os zeros da função. Tá certo? Então, assim, primeira coisa, o que é o zero da função? São valores do domínio, né, que a gente coloca no lugar do x e a resposta no final dá zero, ou seja, a imagem gerada é uma imagem zero, tá? Ok? A interseção, voltando um pouquinho, e a imagem é zero, exatamente. Então, se nós temos o que? Dois pontos, ó, aqui, 2, 0, 2, 0, e nós temos outro ponto, 3, 0, e nós marcarmos esse ponto, esses dois pontos estão aqui, ó, em cima do eixo horizontal, ok? Que é o eixo X, que a gente chama de abscissa, eu já falei para vocês um pouquinho na sala também, tá certo? Então, esses zeros dessa função são pontos que são marcados em cima da horizontal. Não podemos esquecer disso. Agora, olha só, se colocarmos o zero na função, nós temos a resposta 6. Ou seja, nós temos um ponto 0, 6. Se nós marcarmos esse ponto, vai ficar aqui em cima da vertical, ó. Ok? Então, por exemplo, se você quiser descobrir o ponto de interseção da vertical, é só você colocar o zero na sua função e a resposta vai ser o ponto da vertical. É interessante a gente perceber que sempre que a gente coloca zero, a resposta vai ser essa parte aqui, ó, o termo independente. Então, na realidade, sem precisar colocar o zero, só olhando para a função, a gente já percebe que esse número aqui sempre vai ser o termo independente. Sempre vai ser o cruzamento da vertical. Então, professor, quando eu bato o olho na função, eu já tenho um ponto que eu posso marcar na vertical, que é o termo independente, que vai ser o cruzamento, quando eu fizer o gráfico, vai ser o cruzamento dessa vertical, exatamente, tá certo? Então, olha só, 3 pontos a gente já tem como saber na função quadrática, 3 pares ordenados, né? Um é o cruzamento da vertical, que é o termo independente, tá certo? Que é o 0, 6, ou seja, 0 na horizontal e 6 na vertical. E 2 pontos que ficam em cima da horizontal, da abscissa, que são exatamente os zeros da nossa função. Agora, a pergunta é a seguinte: como eu calculo esses zeros? Porque a vertical é fácil, é só olhar, você já vê aqui, tá? Agora, como a gente calcula o zero da função? Essa é a pergunta que eu fiz aqui. Ó, dada a função tal f de r em r definida por... Olha só, nós temos aquela função lá. Como é que eu sei que os zeros da função são 2 e 3? É simples, ok? É só igualar toda a função a zero. Quando a gente iguala toda essa função aqui, ó, a zero, nós estamos igualando o f de x a zero. Como é que vai ficar a nossa função? Vai ficar assim, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6, que é essa parte aqui, é igual a zero.
que isso aqui é? Isso aqui é uma equação do segundo grau, por isso que a gente viu na revisão um vídeo falando de equação do segundo grau. Eu coloquei na outra forma aqui, porque às vezes o pessoal não coloca f de x, coloca y, é a mesma coisa, igual a zero, você vai ter uma equação do segundo grau. Bem, então, se é assim que eu descubro os zeros da função, então eu tenho que resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. Eu tenho que resolver, senão eu não vou saber quem são aqueles dois pontos da horizontal. São exatamente os zeros da nossa função. Eu coloquei lá 2 e 3, mas aparentemente, em tese, a gente não sabe ainda. Então, se resolver isso aqui, eu vou ter aqueles dois pontos 2 e 3. Robson, como é que eu faço para resolver isso? Lembra da forma da equação de segundo grau? É aquela forma geral, né? Tem o A, o B e o C. Na função a gente também tem o A, o B e o C. A gente aprendeu a localizar do mesmo jeito. O A é o coeficiente que é do x ao quadrado. O B é o coeficiente do x e o C é o termo independente. O que eu faço com esses valores aqui? Eu calculo o delta, tá lembrado da equação do segundo grau? Calculo o delta, b ao quadrado menos 4ac, e calculo os dois zeros da função, ou um zero. Né? Às vezes não tem 2, tem 1, às vezes não tem nenhum. Não é? Usando essa formulazinha também, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Todas essas duas fórmulas estão usando essas letras A, B e C, por isso que a gente deu uma reforçada em determinar essas letras, não é isso? Muito bem. Agora, tem duas coisas que a gente tem que lembrar da equação do segundo grau também. Se esse delta aqui, na hora que eu fizer o b ao quadrado menos 4ac, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Se a gente descobrir que esse delta deu positivo, aí nós vamos achar dois zeros da função. Essa função aqui que a gente escreveu aqui, ó, ela tem dois zeros, o 2 e o 3. Então é claro que se eu calcular o delta com ela, eu vou achar um número maior que zero, tá? Agora, se eu calcular o delta aqui e esse delta der zero, significa que ela só tem um zero da função. Né? Não é esse o caso, mas vai ter caso aí que a gente vai fazer que vai dar isso. E se o delta der menor que zero, significa que existe, que não existe os zeros da função. Está escrito errado aqui. Tá? Significa que não existe zero da função. Beleza? Então, olha só, presta atenção. Se os zeros da função são os cruzamentos, os pontos da horizontal, então lembra que eu disse que a parábola é o gráfico da função quadrática? Então, se a função quadrática que eu fizer tiver dois zeros, o gráfico vai cruzar a horizontal. Tá vendo aqui? Se o delta for igual a zero, essa parábola, que a gente vai aprender a desenhar no futuro, ela toca o eixo horizontal em um ponto. Se o delta for menor que zero, ela não tem zero. Tá certo? Então, se ela não tem zero, significa que ela não toca a horizontal em algum lugar. Tá certo? Eu fiz com a parábola com abertura para cima, a mesma coisa com a abertura para baixo. Da mesma forma, se o delta for maior que zero, ela vai tocar em dois pontos. Se o delta for igual a zero, ela vai tocar em um ponto. Se o delta for menor que zero, ela não toca a horizontal. Ela está toda aqui embaixo da horizontal. Tá certo? Beleza. Vamos parar um pouquinho de teoria e vamos fazer algumas continhas, não é isso? Umas continhas de zero da nossa função. Vamos lá. Olha só. Eu quero calcular o zero daquela função inicial. Já sei que é 2 e 3, mas tudo bem. Vamos calcular com calma. Ok? Vamos lá. Vamos calcular o delta. É isso? Delta é b ao quadrado. Vou fazer devagarzinho essa. B ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá. O
que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar aqui, ó. O A, já sei que é 1. O B, eu já sei que é menos 5. E o C, eu já sei que é 6. Pronto. Então, vamos lá. O B ao quadrado é menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é o A? 1. Quem é o C? 6. Então, nós temos que o delta vai ser 25 menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Olha só, o delta já deu 1. Lembra? O 1 é maior que 0. Por isso que ela vai ter duas raízes diferentes, 2 e 3. Mas ainda não sabemos. Vamos lá. Como é que eu faço para calcular as duas raízes? Os dois zeros da nossa função. Olha só. Lembra da formulazinha que eu escrevi lá no slide anterior. Menos B. Isso. Mais ou menos raiz do nosso delta sobre 2 vezes A. Então, nosso x vai ser, olha só, nosso x vai ser tracinho, menos B. O B não é menos 5, então vai ficar menos 5, ok? Mais ou menos. Uma hora eu vou usar o mais, vou calcular um dos zeros. A outra eu vou usar o menos, vou calcular o outro zero. Aqui vai ser raiz de delta, que é raiz de 1. E 2 vezes A vai ser 2 vezes 1. Então, nosso x vai ser, olha só, ajeitando aqui, vai ser 5. Por que 5? Porque é menos vezes menos, é isso? Mais ou menos 1, que é a raiz de 1, e 2 vezes 1, 2. Ou seja, nós vamos ter dois valores de x. Um eu vou calcular usando o mais. E outro eu vou calcular usando o menos. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui, 6 por 2, que vai dar 3. Esse aqui vai ser 4 por 2, que vai dar 2. Então, veja, para diferenciar esse primeiro cálculo que eu faço aqui do segundo, eu posso usar esse linha e duas linhas, ou 1 e 2, você que sabe. Tá? Então, nós temos dois zeros da nossa função, ó. Ok? Como a gente viu no início que teria. Então, é assim que você calcula. Ah, professor, mas eu não fiquei seguro da equação do segundo grau. Então, no final, vai ficar o link do vídeo para você rever a equação do segundo grau. Você não pode deixar de saber para fazer essas continhas certas, tá? Vamos lá. Mais duas aqui. Vamos ver quanto é que dá essa aqui. Essa aqui eu vou fazer mais rápido um pouco. Olha só. O delta vai ser b ao quadrado, que é menos 2, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1. Você aí, em casa, você pode pegar os valores com calma. Aqui vai dar 4 menos 4, não é isso? Ou seja, nosso delta vai dar 0. Opa! Se deu 0, ela só vai ter um zero da função. Vamos ver. Então, nosso x vai ser menos b. Ó, b é menos 2. Então, menos b vai ficar menos 2, que vai dar 2. Mais ou menos. Raiz de delta é raiz de 0, que dá 0. E o 2 vezes a é 2 vezes 1. Tá vendo, ó? Se eu somar 2 com 0 e subtrair 2 menos 0, vai dar 2. Então, por isso que só tem um valor de resposta, que é exatamente 2 sobre 2, que é igual a 1. Ok? Então, veja, essa função, ela só tem um zero, ou seja, só tem um ponto na horizontal, que é o número 1, que na realidade é o pazinho, né? 1, 0. É isso? Não esquece disso. Assim como a anterior, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui como a anterior é 3, 0.
e 2, 0. Lembre-se, tá? Você está calculando o zero da função. Beleza? Ok, e a última aqui, vamos lá. O delta aqui também vamos fazer mais rápido, né? Que já fizemos devagar na primeira. Vai ficar b ao quadrado, menos 1, né? Vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que dá 2, que é 2. Então, o nosso delta vai ser 1 menos 8. Opa! 1 menos 8 vai dar menos 7. Aí nós vimos o que? Quando o delta for negativo, não adianta eu fazer, ó. Vou até fazer aqui para você ver, ó. Menos b dá 1, né? Menos 1 dá 1, mais ou menos raiz de menos 7, que é o delta. Ó, por que que não terá resposta? Porque eu não vou conseguir fazer nos reais, tá? Esse raiz de menos 7. Então, nesse caso, não existe nenhum x que pertence aos reais. Esse símbolozinho aqui é o ao contrário, não existe. Não existe x pertence aos reais, ou seja, não tem zero. Vou até escrever aqui, não possui zero da função nos reais. Nos reais. Ok? Então são esses 3 casos aí que você consegue achar o zero. Só para a gente relembrar aqui a questão da vertical. Ó. Essa aqui, ó, ela tem um ponto na vertical. Ó. Que ponto é esse? É o 0, 1. Ele tem um pontinho na vertical também, a função aqui, ó. Depois eu vou fazer conta. A mesma coisa aqui, ó. Qual o ponto da vertical? 0, 2. Então veja, achar o ponto da vertical é fácil. O zero da função às vezes dá mais trabalho, tá certo? Mas com esse vídeo aí, sempre que você tiver dúvida, dá uma olhada nele que você vai lembrar. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.